livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29. Quantos querem receber uma palavra que vai abrir portas na tua vida? Tem alguém aqui que quer prosperar nessa casa? Aleluia, glória a Deus. Jeremias 29 é o texto de base, amém, do trabalho que nós estamos começando hoje. Serão 3 quintas-feiras, amém? Um seminário dividido em 3 semanas, em 3 momentos que nós vamos estar tratando a respeito da graça de Deus para prosperar, da graça de Deus para que a prosperidade nos alcance, porque eu creio e não quero crer diferente, que aqui nessa igreja, aqui nesse lugar, tem gente que quer ser próspero nessa terra, sim ou não? Tem alguém que quer prosperar na terra? Aleluia! Quero deixar o texto de base nessa noite, aproveitando que você está de pé, em reverência à palavra do Senhor e ao Senhor da palavra. Jeremias 29, quero ler com você apenas o verso de número 11, amém? Que diz assim na minha tradução: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Diga comigo: o Senhor meu Deus tem planos para a minha vida de prosperidade. Amém? Você entendeu? Deus tem planos de prosperidade para você e para a sua família. Agora procura a pessoa mais linda que estiver perto de você aí, que tem a semelhança de Deus Pai. Olha na bonita do olho dele e diz para ele assim, ó: Deus quer que você prospere. Ele quer te fazer próspero. Amém? Glória a Deus. De posse dessa palavra, toma o teu assento ainda glorificando. E quanto mais você glorifica, mais você atrai a presença dele, amém? Para a sua vida, em nome de Jesus. Talvez alguns possam pensar, mas pastor, pregação, seminário de prosperidade num tempo como esse, numa época como essa, com tanta dificuldade na economia, com tantas coisas fechando, com tanto desemprego, amém? Mas nós não nos movemos, não somos movidos por vista, mas sim por fé. E a palavra de Deus ensina lá em Eclesiastes 11 que aquele que olha o vento não semeia. Quem olha o vento não semeia. E nós não estamos olhando para o vento, nós estamos olhando para um Deus vivo, poderoso, aleluia, o qual tem todo o ouro, toda a prata. E além de ser o nosso Deus, queridos, a gente precisa lembrar que Ele é o nosso Pai, e Ele nos ama muito. Deus te ama e Ele quer te levantar nessa terra, amém? A todos os seus filhos. Então, nós vamos, debaixo dessa palavra de Jeremias, meditar nessa noite, através da palavra, acerca da prosperidade, amém? Graça para prosperar. Aleluia, glória a Deus. E quando a gente fala de graça para prosperar, que foi o título que veio ao meu coração para esse seminário, nesse primeiro momento nós vamos entender um pouquinho a respeito dessas duas coisas, amém? Vocês estão comigo? Amém. Glória a Deus. Graça para prosperar. O que é graça? Vamos entender um pouquinho o que é graça e o que é prosperidade. Graça nada mais é do que favor imerecido. Diga comigo: dádiva, presente de Deus. Eu não mereço, mas Ele me dá presentes que só Ele pode dar. Amém? Então, quando nós falamos de graça, irmãos, nós estamos falando de algo que é um agrado que Deus faz enquanto Pai. Deus quer nos favorecer, nos agraciar, e Deus criou filhos e filhas para prosperarem e serem felizes nessa terra.
Amém? Então essa mensagem dessa noite é para pessoas que são abençoadas por Deus. Tem algum abençoado aqui? Aleluia! Você sabe o que quer dizer abençoado? Abençoado é alguém que está debaixo de bênção. E o que é bênção? Bênção significa autorização para prosperar. Amém? Diga comigo, eu sou abençoado na terra. Estou autorizado a prosperar. Amém? Mas quando a gente fala sobre prosperidade, irmãos, existe assim algo que precisa ser desconstruído. Então, para que a gente possa construir os princípios de Deus, a gente primeiro precisa desconstruir aqueles princípios que vieram do mundo, que vieram, da nossa educação. A gente precisa desconstruir algumas coisas que nos impedem, na verdade, de prosperar. Porque as promessas de prosperidade de Deus, na sua palavra, ela abrange todos os filhos de Deus. Amém? Então ela serve para todos nós. Deus abre os céus sobre as nossas vidas todos os dias, usando de bondade, de amor, de misericórdia para nos prosperar nessa terra. E quando a gente fala em prosperidade, existe às vezes uma distorção muito grande na mente, na maneira de pensar das pessoas. Então eu quero nesse primeiro momento desconstruir alguns impedimentos com você. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que é prosperidade para você? Não precisa responder para mim, mas traz a sua mente. O que você entende como prosperidade? Prosperidade, talvez você, num primeiro momento, as pessoas, já levam o pensamento na direção de dinheiro, riqueza, bens. O pensamento assim, ele já vai rápido quando você fala, fulano é próspero. Se eu disser para você, domingo vai ter um pregador, vai ser uma pessoa muito próspera na vida, muito próspera nessa terra, o que você já imagina? Opa, eu quero estar aqui para ver essa pessoa, porque tem muita condição financeira, tem muito patrimônio, tem muito dinheiro. E na nossa infância, se a gente olhar para a nossa cultura, a maneira como a gente é educado, hoje eu estava fazendo algumas anotações e eu lembrei, quem aqui teve aquele porquinho na infância assim, o cofre, cofrinho, quem teve? Ou tem ainda de repente? Talvez não foi um porquinho, no meu caso não era o animalzinho ali de cerâmica, nem nada assim. Mas quem tem mais de 30 aqui vai lembrar do que eu estou falando. Na minha época não era o porquinho, era aquelas latinhas que você chegava no banco e aí tinha um monte empilhado logo na entrada, você podia pegar e levar quantas você quisesse. Quem lembra disso? Vocês estão velhos, hein? E aí o que a gente fazia? Pegava aquilo ali, era o quê? Um símbolo de acúmulo de riqueza, de dinheiro, era um símbolo de fazer economia, de ajuntar, de formar ali uma provisão para um futuro promissor, para um futuro melhor. Mas cá entre nós, irmãos, eu fui o único, ou tem mais alguém aqui que tinha o hábito de juntar um pouquinho e de vez em quando pegar o martelo e lá no porquinho de cerâmica e e gastar o que tinha juntado? Eu tinha uns primos muito espertos. E aí o que eles me ensinaram? Eles me ensinaram que naquela latinha dava para pegar uma faca, uma chave de fenda, qualquer coisa assim, e dar uma, forçar um pouquinho a abertura dela, que aí o sistema bancário daquele cofrinho era invertido e ia funcionar diferente. Ao invés de entrar apenas moeda, a gente conseguia fazer sair. Aí a gente ia lá com todo o instrumento que achava, pinça para poder puxar a moeda, faca para poder abrir aquele cofrinho. E na verdade, no fundo, hoje a gente entende que estava sabotando a si mesmos. E muitas vezes a pessoa, tem muita gente que cresceu com essa ideia. Pessoas não conseguem poupar, não conseguem acumular, não conseguem guardar, fazer reserva, até hoje numa fase adulta, às vezes já com família formada, porque aquele mesmo princípio que foi distorcido lá no início,
de pegar o cofrinho, juntar um pouquinho, daqui a pouco gastar, continua até hoje. Tenta guardar um pouquinho, daqui a pouco já gastou tudo de novo. Surge uma situação, um desejo de comprar algo, né? Uma necessidade que talvez nem seja tão urgente, mas você já corre, pega o porquinho e martela nele. Amém? Amém ou misericórdia? Misericórdia, né? Para essas coisas. Mas o conceito de prosperidade, desde pequeno, né? O conceito que o mundo traz, a mentalidade de prosperidade está sempre voltado a dinheiro, a riqueza, a condição financeira, a ter um bom carro, a ter, né, um carrão, morar numa mansão, numa casa grande, ou morar numa casa de praia, ter condição, ter recurso. E eu quero quebrar, e eu peço graça ao Senhor nessa noite, amém? Para conseguir te ajudar a quebrar essa mentalidade que o mundo traz. Porque na verdade, pensando nessa desconstrução, imagina uma situação agora. Imagina uma situação. Você saiu com sua família, de carro, de Uber, não sei se já, né? Amém? Eu profetizo que cada um vai ter o seu carro aqui em nome de Jesus. Aleluia. Mas você saiu da sua casa para fazer um passeio com destino a um lugar qualquer. E eu quero que você imagine uma situação. Você está vindo para a igreja, para a casa de Deus. Mas imagine uma situação, irmãos. Olha como que a nossa mente funciona, para você entender. No meio do caminho você para no semáforo. E aí do seu lado, ou até mesmo você está dentro do ônibus, mas do lado ali para. Imagina aí, desenha um fusquinha verde abacate 64, 66, né? Aquele bem antiguinho, que a cor dele na verdade já vem dividida, verde abacate com ferrugem, porque uma parte já está descascada. E aí você observa para aquele carro e nota que já tem ferrugem na lataria, né? Já está uns amassados ali, o motor está fumaçando tudo. Aí você olha e comenta com a pessoa que está do teu lado, diz: ó, ali vai uma pessoa próspera. Sim ou não? Não. Vamos ser sinceros, irmãos. Você olha para o carro, está caindo aos pedaços, fumando, né? Feinho ali. Você sabe que não é um carro de um valor muito alto. Você olha e comenta: essa pessoa que está em esse carro, está dirigindo, é próspero. Não. Aí você continua o seu trânsito, o seu trajeto. E você anda mais um pouco, lá na frente você passa por uma casa, por um bairro, né? Você entra por um bairro muito simples, já meio afastado do centro. E aí você olha, vê uma casa, uma casinha de 2 cômodos só. E essa casinha de 2 cômodos ali, você olha, o muro foi só começado, não está toda murada, não é uma rua de asfalto. Aí você para, volta um pouquinho, olha para a pessoa que está te acompanhando e fala: ó, nessa casa aí mora alguém próspero. Sim ou não? Também não. Outra situação agora. Olha como que a nossa mente ela já está condicionada. Outra situação. Você está transitando agora, para no semáforo, e aí você olha do lado e tem um BMW. Não sei se todo mundo conhece, né? Uma BMW X6, uma Mercedes Zero, ou pensa aí no melhor carro que você possa imaginar, né? Uma Land Rover, não sei. Mas tem aquele carrão assim, aquela espaçonave, brilhando. E aí você olha, nem placa foi colocada ainda. Zero. Aí você olha pelo vidro, dá para ver através do vidro, que o plástico ainda está em cima do banco, do jeito que veio de fábrica. E aí você olha e comenta com a pessoa do seu lado: aí nesse carro tem alguém próximo. Sim ou não? O que mudou do Fusquinha? Mas vamos lá. Você continua o trajeto e agora você passa por um condomínio fechado, num bairro nobre. E você vê aquela mansão, aquela casa, coisa mais linda, os coqueiros que já faz você imaginar que depois do muro tem uma piscina ali, tem quadra, né?
E aí você olha aquela casa bonita, aquela estrutura toda, porteiro, segurança na portaria, tudo do melhor. E aí você olha melhor, e se tiver alguém do lado, você comenta: aí dentro mora uma pessoa próspera. Sim ou não? Sim. Sim? Todos concordam? Então, por que eu estou usando esses exemplos? Para você entender a mentalidade que nós temos, absorvemos, né, do mundo lá fora. E essa mentalidade, ela forma um modelo mental que vai levar muitos cristãos a uma frustração. Por quê, pastor? Porque a gente vem para a presença de Deus, vem para a igreja. Eu não sei como você vem, não sei o padrão de todo mundo, mas quando você vem para a presença de Deus, eu não sei se com você foi assim, mas eu me lembro que há 25 anos atrás aproximadamente, quando eu fui para a presença de Deus, aceitei Jesus, comecei a frequentar, né, uma comunidade evangélica ali, eu ouvia muito, e a gente ouve até hoje, cada vez que é ministrada dízimo, oferta, que Deus vai prosperar, que Deus vai multiplicar a sua semente, que Deus vai te abençoar. A gente canta músicas, né, que falam de prosperidade, né? Aonde eu for, a sua bênção vai me alcançar, né? Para a direita, para a esquerda. A gente não canta prosperarei, não canta essas coisas, né? Músicas. E a gente começa a ler e ouvir de um Deus que é tão rico, de um Deus que é tão próspero, né? E que quer prosperar, que quer abençoar os seus. Mas aí você olha para a sua realidade e você começa a fazer uma comparação que muitas vezes frustra as pessoas. Por quê? Porque a gente vem com aquela mentalidade do mundo, a gente vem com aquele padrão, aquele modelo pré-estabelecido, que uma pessoa próspera, para ela ser próspera, ela tem que trazer com ela, ou ter na vida dela, um pacotão. Vamos imaginar que eu vou chamar de pacotão, amém? Um pacote bem grande, onde dentro desse pacote ela tem um bom ganho mensal, uma boa renda, ela mora numa casa de muita excelência, ela tem um carro, troca de carro todo ano, ela talvez tenha uma empresa, seja um empresário ou um profissional liberal muito bem sucedido. Então a gente tem desenhado na nossa mente, né, impregnado, um padrão espetacular que a gente tem, né, que o mundo, na verdade, coloca isso, e vem desde os pais, vem daquilo que a gente vê na mídia, na televisão, acompanha, né, o lançamento em revistas, lançou um carro novo. Agora os prósperos ou os ricos, eles vão para a praia do nome tal, não vou nem falar, né, mas tem lá o nome da praia que é dos ricos, vai tudo para lá. E aí você começa a criar aquele pacote. E aí quando você vem para a igreja, nada do pacotão, ou pelo menos no primeiro momento. E aí o que vai começar a acontecer? Um conflito. Você começa a passar tempo ouvindo sobre aquilo, mas continua ainda com o mesmo modelo mental que recebeu lá fora. Quantos estão entendendo? E o que a gente precisa nesse momento? De uma libertação. Por isso, culto de quinta-feira, culto de cura e libertação. Deus tem uma libertação para a tua vida financeira. Amém? E essa libertação começa implodindo, arrebentando essa estrutura aí dentro, essa condição de pensamento. A palavra de Deus diz lá em Romanos 12 que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Sabe o que significa boa, agradável, perfeita vontade de Deus? Diga comigo, significa prosperidade para a minha vida. Você entende? Quando a palavra diz que a vontade de Deus é perfeita para mim, se ela é perfeita para mim e ela me alcança, então há prosperidade na minha vida. Só que o mesmo texto ele vai começar dizendo que nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente, ou em outra tradução, do nosso entendimento. Amém?
Então o que nós vamos fazer? Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, porque nós vamos fazer uma oração para ser liberto desse modelo mental que veio lá de fora, e vamos entrar no padrão dos princípios de Deus, da prosperidade que Deus tem, e começar a entender um pouco mais. Amém? Feche teus olhos, eu quero orar com você. Coloca a mão no teu coração ou na tua cabeça, onde você achar que é melhor, e diga comigo assim: Senhor Jesus, eu não quero mais viver segundo o modelo mental que o mundo estabelece. Eu quero entender nessa noite e trocar todos os princípios que entraram errado pelos princípios corretos que estão na tua palavra. Amém? Em nome de Jesus, diga comigo: eu sou abençoado e sou próspero nessa terra. Amém? Agora imagine uma situação, olha aqui para mim. Imagine uma outra situação. Imagine um irmãozinho, um irmão que recém chegou na presença do Senhor, e ele entra aqui na igreja, começa a caminhar, né? Do zero, como você e eu começamos um dia. E muitas vezes ele chegou, vamos criar aqui um cenário para ele. Vamos imaginar que ele chegou aqui desempregado. Quantos aqui já estiveram desempregados, colocaram em oração e Deus abriu porta? Eu me lembro que no período do clamor do meio-dia aqui, e aqui tem pessoas para confirmar o que eu estou falando, nós começamos a orar sobre emprego para aqueles que estavam desempregados, e Deus prosperou, abençoou tanto, abriu tantas portas, irmãos, que as pessoas aqui, os irmãos tinham a opção de escolher. Os irmãos chegavam para mim e falavam: pastor, eu não tinha nenhum emprego algumas semanas atrás, alguns dias atrás, agora eu tenho 2 para escolher. Eu não tinha nenhum, agora eu tenho 3 para escolher. Aleluia, glória a Deus. Então imagina que o irmão chega aqui e ele está aceitando, conhecendo a igreja, conhecendo Jesus agora, e ele chega desempregado, ele não tem emprego, ele não tem renda, mas ele começa a buscar a Deus, e a palavra de Deus diz que Deus quer fazer o que com ele? Prosperar, assim como cada um que está aqui. E Deus quer prosperar esse irmão, e ele chega desempregado, né? E aí ele começa a ouvir sobre prosperidade, ele coloca a fé dele em ação. E ele começa a ouvir, assim como você ouve, tem ouvido, que se ele lançar a oferta dele diante de Deus como semente, aquela semente, Deus tem promessa de multiplicação, vai multiplicar na vida dele. Então agora ele pega do pouco ou quase nada que ele tem, e ele vem crendo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E ele vem crendo naquilo que ele está ouvindo, e ele deposita a semente dele. Aí ele começa a ouvir aquilo, e ele começa a ouvir sobre o dízimo, e aí ele sobe ao coração desse irmãozinho: se eu dizimar, Deus vai abrir o céu sobre a minha vida, eu quero ser um dizimista. Ele não pode ainda, porque ele está desempregado, mas ele começa, à medida que ele vai buscando, vai orando, vai colocando a fé dele em ação, ofertando a sementinha dele. Agora imagina a cena. No segundo momento, Deus começa a prosperar ele, sim ou não? Porque Deus é fiel em todas as suas promessas. E aí agora ele começou a prosperar, ele conseguiu um emprego, não é um grande emprego, de repente pedreiro, né? Servente, ajudante, auxiliar, limpeza geral. Começou ali de algo talvez pequeno, não menosprezando, mas eu só estou aqui exemplificando. E aí agora ele vem e conhece uma irmã da igreja. Amém? Eu não ouvi muito amém das irmãs, só porque eu falei que era pedreiro. Vamos quebrar esse conceito errado de prosperidade. Deus está prosperando ele, sim ou não? Ele chegou desempregado e agora tem um emprego. Agora desse emprego ele pode trazer o dízimo, e ele começa a ouvir e cumprir fielmente, obedecendo tudo aquilo que está sendo passado para ele, e ele começa a prosperar. Aí ele conhece uma irmãzinha que de repente ela também chegou desempregada, e ela no mesmo caminho, agora ela conseguiu um emprego, talvez para fazer uma faxina, para cuidar de um bebê, fazer alguma coisa. E aí eles
ela começou ali a prosperar também, de um lado, ele começou a prosperar do outro. Daqui a pouco o tempo passa e os dois se casam. E agora, Deus está prosperando eles. Eles conseguem então juntar um dinheirinho juntos, os dois, né? Alugam uma casa, vão morar ali, casados, já vão morar naquela casa. E eles começam a juntar um dinheirinho. E agora esse dinheirinho que eles conseguiram juntar, eles que vinham a pé para a igreja, já passaram pela bicicleta, já passaram pela moto nessa caminhada, eles conseguem juntar ali 4, 5 mil reais e comprar um carro. Que carro? Pergunta, que carro, pastor? Um Fusquinha verde, fumaçando, metade verde, metade ferrugem. Esse casal está prosperando, sim ou não? Sim. E você que estava transitando, indo para a igreja e parou do lado do Fusquinha e olhou, vai dizer o quê? Aí tem uma pessoa próspera. Você entendeu? O conceito do mundo, o modelo mental que o mundo coloca é você olhar para coisas, que para você foi padronizado como uma coisa insignificante ou uma coisa menor e dizer, não, isso aí não é prosperidade. Mas se você olhar para a realidade pelo outro lado, pelo ângulo que eu estou te dando, você vai começar a entender o que eu vou falar nessa noite. Agora imagine, irmãos, mais um pouquinho. Esse casal, feliz da vida no seu Fusquinha verde, passeando pela cidade, usando aquele Fusquinha para ir para a igreja, porque um dia eles oraram juntos e disseram assim: Senhor, se o Senhor nós queremos um carro para ir para a igreja, um carro para dar carona para os irmãos depois do culto, nós queremos um carro para visitar pessoas, falar do teu amor. E eles estão felizes da vida no Fusquinha. Aí Deus continua prosperando ele. Daqui a pouco eles juntam um dinheirinho, e aí eles conseguem um dinheirinho a mais, e eles conseguem comprar um terreninho agora, num bairro afastado, sem asfalto. E ali eles, com muito esforço, conseguem construir ali 2, 3 pecinhas. Não deu nem para fazer um muro ainda. E aí você que estava passando em frente da casa deles, que parou e olhou e pensou aí, isso aí não é prosperidade. Eu pergunto para você, agora eles constroem ali 3 peças para eles morarem, é deles. Um terreninho desses aí que você olha de 5 de frente por 20 de fundo, sabe aquele linguicinha, no meio imobiliário a gente chama de linguicinha. E aí você que olhou e imaginou assim, não está prosperando não. Agora você olha e fala o quê? São prósperos. Entendeu? Então prosperidade, irmãos, e é isso que eu quero colocar para você, debaixo de 5 princípios. Diga comigo, 5 princípios. Aquele irmão que estava prosperando, ele estava prosperando porque ele tinha muita riqueza, muito dinheiro, muitas coisas. Não. Então o que justifica, dentro dessa exemplificação, a gente entender que ele está prosperando, ou que eles, o casal, está prosperando? Diga comigo assim, próspero é aquele que está crescendo naquilo que tem. Você pode dizer mais uma vez? Próspero é aquele que está crescendo naquilo que tem. Eles estão crescendo no que eles têm? O casal do exemplo? Então eles estão prosperando. A questão é, a nossa mentalidade ela é desenvolvida de uma maneira tão errada, que às vezes a gente olha para uma pessoa que tem muito dinheiro, que tem muita riqueza, que tem empresa, que tem isso, que tem aquilo, pensando que isso é prosperidade, mas isso não é prosperidade. Eu peguei um conceito aqui, uma definição mais de dicionário para trazer, que diz assim, prosperidade é um grau de satisfação ou realização causada por bens e riquezas materiais e espirituais, somadas à capacidade de gerar cada uma delas. Então, quando a gente fala de prosperidade, e Deus nos dá graça para sermos prósperos, isso está falando de
realização, de eu ser realizado, feliz. Quando a Bíblia diz bem-aventurado, bem-aventurado significa feliz. Deus quer que você seja feliz. E como que eu vou ser feliz e vou prosperar? Primeiro, usando aquilo que você tem e crescendo aí. Tem milionário, rico, pobre, tem pessoas que você pode olhar para o valor econômico que ele tem nas mãos, o patrimônio que ele tem. Ele pode ser milionário e não ser próspero. É isso que a gente vai entender. Tem pessoa que ele, às vezes é classe média, tem um bom ganho, mas ele não é próspero. Tem pobre que não tem nada e não é próspero. E tem a contramão disso. Você vai encontrar no mundo pessoas que têm muito, é milionário, tem muito recurso, muita riqueza e é uma pessoa próspera. Tem pessoas de classe média que não ganha, né, tanto quanto o primeiro, mas é próspero. Tem pessoa que é pobre, né, assim, chega de às vezes faltar as coisas dentro de casa, ou não tem onde morar de favor, e é próspero. É isso que a gente vai entender. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Dá glória a Deus e aleluia que o frio vai embora. Em nome de Jesus. Então a gente poderia dizer que tem pessoas que são tão pobres que só tem dinheiro. Você entende? A pessoa é tão pobre, você olha e fala, mas pastor, tem muitas casas, mansões, tem vários carros, tem várias fazendas, tem isso, tem aquilo, mas é uma pessoa pobre, não é próspera, porque a única coisa que ela tem é dinheiro. E aí a gente precisa desligar agora as duas coisas, desligar dinheiro de prosperidade. Não que o dinheiro não faça parte, como a gente vai ver, mas com um entendimento além, né, nós vamos renovando a nossa mente. Amém? Nessa noite, em nome de Jesus. Provérbios 15, 17, se você estiver marcando ou quiser marcar na sua Bíblia, diz assim, ó: é melhor comer um prato de verduras e ter paz na família do que ter filé em todas as refeições e um lar cheio de ódio. Amém? Sem paz não existe prosperidade. Não tem como prosperar se não houver paz na tua vida, no teu coração, dentro da tua casa. A gente sabe da história de tantos homens que ficaram multimilionários, né? Mega milionários, e a família toda destruída, um querendo puxar o tapete do outro, né? Arrancar o olho do outro por causa de dinheiro, por causa de bens. Quantas famílias a gente vê, irmãos, que o patriarca da família, que construiu o patrimônio todo, ele morre e agora a família está ali se matando, né? Um tentando derrubar o outro para ficar com aquele patrimônio, para ficar com aqueles bens, porque na verdade eles podem ter o recurso, mas dentro de casa eles não têm o que uma pessoa próspera tem. O privilégio é a oportunidade de assentar-se à mesa num ambiente de comunhão, de paz, de amor, de interagir com os filhos em amor, marido, mulher ali, pais, filhos, né? Aquele ambiente familiar, não tem. Então essa pessoa, a gente não pode considerar que ela seja próspera. Agora, quando você usa daquilo que você tem, busca sabedoria em Deus e começa a crescer no que você tem, aí é prosperidade. Você entende? Então, prosperidade, a gente poderia definir, uma outra definição, poderia dizer que ser próspero é estar crescendo, constante crescimento, constante desenvolvimento, aprendendo cada dia mais, procurando fazer coisas novas, procurando fazer aquilo que eu já faço de uma maneira inovadora, e aí prosperar. Amém? Então, primeira coisa é prosperar, do próspero, né, é crescer naquilo que ele tem. Segundo ponto que eu quero colocar para você é que a prosperidade, quando você se dedica em crescer naquilo que você tem. E eu não sei o que você tem, mas quando eu falo isso, eu me lembro agora de Moisés. Moisés, quando Deus chama, né, Moisés para a missão de libertar o povo,
no encontro que tem com Moisés, ele fala: Moisés, o que você tem? O que você tem na sua mão? Moisés diz ali, né, uma vara, um bordão. E aí Deus concede poderes a Moisés sobre aquela vara, como nós sabemos. Mas a questão é: o que Deus usa para libertar o povo? Aquilo que Moisés já tinha na sua mão. Então, às vezes, irmãos, a gente passa anos e anos esperando que Deus entregue algo novo, que Deus faça assim um sobrenatural, Ei, Deus usa o que você tem. Deus vai te prosperar usando o que Ele já te deu. O que você precisa para ser próspero nessa terra está tudo aí dentro. Só precisa mudar aqui, ó, mentalidade. Amém? Metanoia, mudança de mente. Já falei sobre isso aqui. Então, segunda coisa que a gente precisa entender: a prosperidade tem fruto. Diga comigo: fruto de prosperidade. Amém? E aqui eu quero fazer um paralelo, porque a palavra de Deus, quando ela fala do fruto do Espírito, e não são os frutos, né? Mas Gálatas 5 está escrito no singular: o fruto, fruto do Espírito. A gente pode entender que o fruto do Espírito ele é como se, vamos comparar aqui, como se fosse uma pocã, amém? Uma tangerina, todo mundo conhece, que tem, é um fruto, mas tem vários gomos. No caso do fruto do Espírito, tem lá 9 gomos, né? Paz, amor, mansidão, longanimidade. A prosperidade não é diferente, ela tem fruto. E esse fruto nós vamos colocar aqui, eu quero colocar para você rapidamente, em 7 gomos. Diga comigo: o fruto da prosperidade tem 7 gomos. Amém? O primeiro deles, que eu quero compartilhar com você, e cada um desses gomos do fruto da prosperidade trata da nossa saúde, de viver bem, da nossa felicidade. O primeiro deles é saúde espiritual. Diga comigo: espiritualmente eu preciso estar bem para ser próspero. E olha só, saúde espiritual, a gente pode pegar o exemplo de uma pessoa, e você pode trazer a sua mente e a sua memória, alguém que de repente tem tudo. Pensa numa pessoa que tem tudo na terra. Talvez você não conheça essa pessoa pessoalmente, mas conhece a fama dela através de mídia, né? Imagina uma pessoa que de repente ela tem tudo, irmão, mas ela não tem Deus na vida dela. Ela tem patrimônio, ela tem tudo. E a palavra de Deus vai dizer assim, ó: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro, conquistar tudo e perder a sua alma? E às vezes essa pessoa, ela tem tudo, ela tem dinheiro a hora que ela quer, ela viaja a hora que quiser, tem casas, tem bens, tem patrimônio, tem tudo aquilo que, né, a gente falou inicialmente, mas ela não tem Deus. E aí, mesmo no meio de uma multidão, ela se sente a pessoa mais solitária da terra, porque existe um espaço, e eu volto e meia, né, toco nesse assunto. Existe um espaço no coração do ser humano, que ele tem um desenho, um formato de Deus, e não adianta querer preencher esse espaço. Lá no seu coração, no coração humano, Deus colocou lugar ali para encaixar cada área, cada setor: o casamento, a família, a área financeira, profissional, o ministério, tudo, todas as áreas que você puder pensar. Deus colocou no coração um espaço vago destinado para aquilo. Mas tem um lugar no coração humano que só Deus é capaz de preencher. E aquela pessoa pode preencher tudo, todas as áreas, mas se não tiver preenchido o espaço que é de Deus, sabe o que acontece? Acontece o que a gente vê muito aí fora. A pessoa começa a procurar outras coisas que possam preencher aquele espaço, aquele vazio. Uns tentam preencher com drogas, outros com álcool, outro com prostituição, outro com vício, com tantas coisas. Mas o formato é de Deus, você entende? E só Deus pode preencher esse formato.
Então, para ter prosperidade, eu preciso ter saúde espiritual, eu preciso ter uma vida com Deus. E glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor que você está aqui buscando saúde espiritual nessa noite, amém, igreja? Segundo gomo desse fruto, saúde emocional. Tem essa parte do emocional, ela afeta tanto, e hoje, talvez uma das maiores doenças do nosso tempo chama-se depressão. Depressão profunda, crônica, e que muitas vezes leva a pessoa até a tirar a própria vida, porque ela está em desequilíbrio. Note que toda vez que houver desequilíbrio em uma área da sua vida, você não está prosperando. Quantos entendem? Amém? Então, quando a gente fala de saúde emocional, a gente encontra nas pesquisas um desequilíbrio dessa área emocional muito maior nas classes altas, média alta. As pessoas se deprimem mais. E aí é curioso porque são as pessoas que têm mais condição, mais recurso, porém são as pessoas mais depressivas. E a gente precisa entender uma coisa, irmãos: se na área espiritual eu preciso ter saúde, e para isso eu preciso buscar a Deus, ter vida de oração, ler a palavra de Deus, né? Louvar, adorar a Deus, porque tudo isso desperta a minha saúde espiritual. Então na área emocional não é diferente. Então eu quero dizer para você que numa situação de tristeza, de desequilíbrio emocional ou de depressão, você precisa procurar ajuda. Precisa procurar ajuda. Amém? Precisa procurar sim um psicólogo, um profissional que possa ajudar. Ajuda profissional e ajuda, lógico, em Deus, a continuar sempre buscando em Deus, para que haja equilíbrio emocional. Tem muitas pessoas que chegam à fase adulta desequilibradas emocionalmente devido ao ambiente que nasceram, que cresceram na sua infância, adolescência, os lugares que conviveram. Amém? Terceiro, diga comigo assim: saúde física, né? Cuidar do templo, cuidar do físico. E aí tem uma questão que é interessante, porque quando a gente fala de cuidar do físico, às vezes já remete, né, a um corpo esbelto, né, malhado, aquela coisa de academia e tal. Não necessariamente. Na verdade, se a gente for olhar, e tem pesquisa disso, tem muito magro doente, e tem muito fofinho, muita gente, né, que está fofinho assim, acima do peso, que está cheio de saúde. Quando vai fazer exame, bate tudo, está tudo certinho, colesterol, parte cardíaca. Então, na verdade, não tem a ver com a aparência apenas. Mas quando a gente fala de saúde física, significa que todos nós, tanto homens como mulheres, temos obrigação de buscar, né, ajuda na medicina, de buscar, estar fazendo um check-up, os exames de rotina. Tem que se cuidar, irmão. Fazer uma caminhada, né, não ficar ali enferrujando dentro de casa, fazer uma atividade física, comer bem, se alimentar, dormir bem. Tudo isso trata de saúde física, porque afinal o nosso físico é templo e habitação de quem? Do Espírito Santo de Deus. Outro ponto, saúde familiar. Não existe prosperidade se não houver saúde dentro de casa, no ambiente familiar. Amém? Então todos esses gomos vão formar um fruto, que é o fruto da prosperidade. São as áreas que eu preciso cuidar, trazer o equilíbrio de Deus para dentro delas, para que haja prosperidade na minha vida e na minha família. Diga comigo assim, ó: não existe sucesso que justifique o fracasso da minha família. Tem muitas pessoas, irmãos, que às vezes depreciam, deixam a família de lado por causa de um alto ganho, de um salário melhor, né, de uma renda maior. Mas não tem nada diante de Deus que justifique você perder a sua família, você deixar de dar atenção para a sua família, para os seus filhos, por conta de sucesso. Nenhum sucesso vai substituir aquilo que Deus estabeleceu
para preencher a sua vida através da família. Você entende? Então a família, nós sabemos que família é um projeto de Deus. Nós sabemos que família é algo que Deus planejou como sendo um ambiente perfeito para o nosso crescimento, desenvolvimento, para a nossa felicidade, para ali na família, naquele ambiente, a gente encontrar satisfação, realização que só a família pode dar. Que só um filho, o nascimento de um filho, o crescimento, a vitória dele, só um neto, né? O nascimento, quem tem neto sabe, né? O nascimento ali de um neto traz uma alegria, uma satisfação. Tudo isso são coisas que Deus criou para que haja prosperidade nas nossas vidas. E a saúde familiar faz parte. Outra área, saúde profissional. E essa é uma área também que muita gente se frustra. Porque tem muita gente que às vezes você vai conversar e ela diz assim, ó, trabalho há 20 anos na minha área, 30 anos, 10, 40, minha vida inteira. E muitas vezes você se depara com pessoas que dizem assim, olha, fiz a minha vida inteira, a vida inteirinha, um trabalho que eu não amava fazer, um trabalho que eu nunca gostei de fazer, mas eu precisava do retorno, precisava do sustento. E aquela pessoa, ela ficou ali debaixo de um ambiente, de uma situação que causou às vezes até doença, enfermidade. Ou seja, não havia saúde na vida profissional dela. Você entende? E para que haja prosperidade, a minha vida profissional, ela tem que estar equilibrada também. E qual que é a melhor maneira para isso? Diga comigo assim, ó, encontre algo para fazer que você ame e você nunca mais precisará trabalhar na sua vida. Você entende? Quando você encontra algo para fazer na sua vida profissional, estou falando, quando você encontra aquela área para trabalhar que você fala assim, eu amo tanto isso, me dá tanta satisfação, me realizo tanto nesse trabalho que nem parece que é trabalho. Você entendeu? Então encontre equilíbrio para a sua vida profissional. Isso não significa, irmãos, talvez alguém possa pensar, então amanhã mesmo eu vou pedir demissão do meu trabalho porque eu não gosto de fazer aquilo lá e vou ficar desempregado. Não, há tempo para todas as coisas, diz a palavra de Deus. Amém? Então, se você não está satisfeito, haja com sabedoria, comece a fazer um plano, um planejamento, para que você possa mudar essa condição. Amém? Você pode dar glória a Deus? Todas as coisas, enquanto nós estamos com fôlego de vida, tem fôlego aí ainda? Enquanto tiver fôlego aí dentro, tem esperança, tem condição, tem chance de mudar. Mas faça isso de uma maneira planejada, amém? Faça isso de uma maneira que você não vai se arrepender, não vai passar nenhuma necessidade. Mas busque saúde na área profissional. Saúde social, penúltimo aqui. Seja mais rico em relacionamentos. Eu não sei como que você, quantos amigos você tem, como que você se relaciona com as pessoas, mas entenda uma coisa, irmãos: Deus usa pessoas para te abençoar, assim como Deus usa você, uma pessoa, para abençoar outras pessoas. Então entenda esse princípio. Quanto mais rico em relacionamentos, mais chances de prosperar. Diga comigo, quanto mais relacionamentos, mais chances de prosperar. Pessoas são ouro valiosíssimo na sua vida e no projeto de Deus. Deus, se você pegar na Bíblia inteira, Ele sempre usou alguém para abençoar. Usou pessoas, levantou homens para abençoar um povo, abençoar uma nação, para abençoar uma família, uma casa, e Ele vai continuar usando pessoas. Amém? Então procure tratar as pessoas bem, trazer equilíbrio para essa área social, ter saúde social, se relacionar bem. Por isso que a palavra de Deus ensina uma coisa que é valiosíssima: busca a paz com todos, a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá a Deus.
Então, irmãos, se tem situação de contenda, se tem pessoas que você precisa liberar perdão, corre e faz isso, porque pode ser essa pessoa que está retendo a tua bênção. Você entendeu? A pessoa que talvez você olha, como você pensou a respeito do Fusquinha aqui no começo, como você pensou a respeito daquela casa, daquela casinha humilde, simples ali. Tem pessoas que talvez você olha para ela e fala, isso aí eu nem vou dar importância. Você chega, eu não sei, né, se de repente isso existe no seu coração. Eu estou dando como exemplo, mas talvez não seja um acaso que eu esteja falando. Você olha para a pessoa e você trata mal. Ah não, porque comigo é assim, eu já puxo a peixeira, eu já rasgo o verbo, eu já xingo. Ou seja, você não está enriquecendo os seus relacionamentos. Então aprenda uma coisa: trate todo mundo bem, trate todo mundo como seu semelhante, né? Os 2 maiores mandamentos: amar é a base, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ame, trate em amor, porque você não sabe o dia de amanhã. Deus dá volta, né? O mundo dá voltas, Deus trabalha o tempo todo. E aquela pessoa que você olha hoje, às vezes é um mendigo, é um morador de rua, que você olha, né, com um olhar altivo, amanhã ou depois pode ser que vai estar te dando um emprego, uma oportunidade. Então não roube de si mesmo as oportunidades que Deus quer te dar de prosperar. E o último do fruto, último bom desse fruto da prosperidade: saúde financeira. Essa parte de saúde financeira, irmãos, eu vou fazer aqui uma introdução, a gente vai falar um pouquinho, mas nós vamos continuar, amém? Mais 2 semanas, 2 quinta-feira. Então, essa é a primeira parte, mas na segunda parte a gente vai falar mais profundo sobre essa área. Saúde financeira é o sétimo bom, diga comigo, 7. Fala comigo para gravar: espiritual, emocional, físico, familiar, profissional, social e financeiro. Essas 7 áreas equilibradas, bem ajustadas, formam a prosperidade na vida de alguém. Amém? Então lembra quando a gente falou no começo do pacotão, né? O pacotão é ter dinheiro na conta, é ter carro bom, é ter casa boa, é ter aquele pacote que o mundo tem, interpreta como prosperidade. Aquilo ali tudo resume-se em uma coisa: financeiro. Ou seja, faltou 6 itens para que essa prosperidade seja verdadeira aos olhos de Deus. Amém? Então, recapitulando, primeiro ponto: próspero, prosperar, o próspero é aquele que está crescendo naquilo que ele tem. O fruto da prosperidade são 7, você anotou aí. Agora, terceiro item que eu quero falar com você, que é a respeito de dinheiro. Já falamos um pouco sobre dinheiro aqui em outras oportunidades, amém? Mas vamos entender um pouquinho mais assim, debaixo da palavra. O que é dinheiro? O que é dinheiro? Dinheiro é um pedaço de papel? É isso? O que caracteriza dinheiro? Porque se a gente disser, dinheiro é papel, não é? Papel e tinta. Então por que a gente não faz? Vamos fazer dinheiro. Alguém já pensou isso algum dia, né? Você já que é só papel e tinta, né, Marcos? Vamos imprimir aí um monte desse aqui. Porque se fosse papel e tinta, a gente podia chegar em casa. Quem tem impressora? Tem impressora lá na sua casa, seu escritório, seu trabalho? A gente podia chegar lá, pegar papel, imprimir tinta e pronto, né? Tava bolso cheio, resolvia, todo mundo cheio da nota. Mas dinheiro não é só papel. E eu quero te levar para um nível de entendimento mais profundo acerca de dinheiro. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre dinheiro sempre: dinheiro é espiritual. Já ministrei sobre isso aqui, amém? Dinheiro é espiritual, igreja? Sim. A Bíblia descreve que dinheiro, na verdade é algo que a Bíblia fala muito mais do que fé.
A Bíblia fala mais vezes sobre dinheiro do que sobre fé. A Bíblia fala que, na palavra de Deus está lá que a única comparação, o único momento que Deus atribui, né, um papel, vamos dizer assim, de Deus na palavra, é quando ele fala de dinheiro. Que ele fala, ou vai servir a um senhor desagradar a outro, né? Ou vai servir a Deus, ou vai servir a Mamon, representando as riquezas, o dinheiro, as riquezas materiais. Mas eu quero ir além nessa noite. Além de ser espiritual, dinheiro é uma bênção, sim ou não? Sim ou não? É bom ter dinheiro? Amém? Deus quer que nós tenhamos dinheiro? Sim. Por quê? Porque Ele conhece as nossas necessidades. Antes de nós abrirmos a boca, Ele sabe o que nós precisamos. Amém? Deus sabe a sua necessidade, sabe o que você precisa. Então eu quero rapidamente aqui colocar algumas questões a respeito do dinheiro. Quando a gente pensa em dinheiro, papel, impressão, a gente tem que se lembrar que todo dinheiro, já preguei sobre isso aqui também, todo dinheiro, ele adquire valor porque ele é lastreado em, quem lembra? O papel que você tem aí no seu bolso, esse papel que você chama de dinheiro pintadinho e impresso, ele só tem valor porque ele tem um lastro em ouro. Por trás, existe um lastro para que esse papel, moeda, né, tenha valor. Se você pegar a moeda virtual, pegar aí petrodólar, pegar qualquer tipo de moeda, no fim, tudo isso vai se resumir numa coisa só: ouro. E quando a gente fala de ouro na palavra de Deus, a gente vai lembrar que ouro está em tudo aquilo, né, em vários lugares onde Deus trabalha, vamos dizer assim, né, o seu trono, a cidade Nova Jerusalém tem ouro. Se a gente olhar no Velho Testamento, todo utensílios eram feitos de ouro, né? A estola lá sacerdotal, ele tinha aqui pendurado aqui, né, um objeto de ouro com as pedras. Quando Deus manda fazer o tabernáculo, Ele manda fazer as peças de ouro. No templo, peças de ouro. Então o ouro, ele aparece muitas vezes na Bíblia, na palavra de Deus, e o ouro, ele aponta para a divindade de Deus. Amém? Tanto é que Deus às vezes manda fazer coisas de madeira misturada com ouro, mas tem momentos que Ele vai dizer, só ouro puro. E o ouro, a gente precisa entender que ele é o que dá valor ao dinheiro. Amém? É por isso que não adianta você chegar na sua casa e fazer uma impressão perfeita. Não existe lastro para isso. Além de ser legal, lógico. Mas mesmo que você fizesse perfeito, não seria lastreado, não teria valor. Então, a moeda nossa só é valorizada porque existe um ouro por trás. Se você atentar a respeito do ouro, mundo afora, você vai ver que as coisas mais valorizadas na terra é onde o ouro tem maior porção ou proporção. Se você pegar a moeda mais valiosa da terra hoje, você vai encontrar a libra esterlina, né? A libra que é britânica, dos britânicos, a moeda dos britânicos, chega a custar 5,50 uma libra. E se você pegar a Inglaterra, é o país que provavelmente tem a maior quantidade de ouro na sua reserva. Se você olhar para o Vaticano, irmãos, por que o Vaticano é uma potência, né? Tem todo o poder que tem de influência e tudo, muito ouro. Então o ouro, ele tem essa característica de poder. E quem mais sabe sobre essa característica de poder? O maligno. O maligno sabe. O diabo sabe que ouro representa a divindade. Ouro, se você pegar em qualquer religião do mundo, você faz uma pesquisa, você vai ver que toda crença, né, vou dizer toda, vou generalizar, porque eu acredito que nenhuma seja diferente, mas toda crença no mundo aponta para o ouro como sendo uma representação de divindade. Se a estátua é de ouro, é o máximo, é uma coisa divina, né? Então o ouro, ele tem essa representação. Agora, o dinheiro que você usa, que você carrega, ele é uma representação do ouro.
Amém? Seria como você carregar um pedacinho de ouro no seu bolso, proporcional. Eu ganho R$2.000, então toma o seu salário, um pedaço de ouro. Só que não é assim que funciona. A gente trabalha com as células, que é a representação do ouro, e é uma representação da divindade de Deus. Vamos lá, para encerrar. Olha o que acontece. O diabo trabalha, presta bem atenção nisso. O diabo, entendendo isso, ele trabalha para você não mudar a sua mente. Ele trabalha o tempo todo para que a sua mentalidade não mude, e assim ele continue dominando sobre o ouro, sobre as riquezas. E aí, olha só, ele trabalha para você não mudar essa mentalidade em relação ao dinheiro. Então vamos lá, por quê? Porque ele sabe que o dinheiro representa o ouro, e o ouro representa a divindade ou a glória de Deus. Amém? Diga comigo: o ouro representa a glória de Deus. Então o que o diabo sabe? E que você precisa começar a entender: que quando o dinheiro está na mão do ímpio, quando o dinheiro, que é a representação do ouro, está na mão do gentil, daquele que nem conhece a Cristo, do ateu, esse dinheiro, ou esse ouro, está nas mãos dele, está debaixo do governo de Satanás, Mamon. Agora ele sabe que quando o dinheiro está na mão do justo, diga comigo assim, faz assim, pega aí, amém? Pega nas regiões espirituais. O diabo sabe que quando o dinheiro vai para a mão do justo, se está na mão do justo, está nas mãos de Deus. E aí sabe o que Deus colocou na sua palavra, lá em Ageu 2:8? Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! E o diabo sabe disso, e agora você sabe também. Então vamos lá para encerrar. Se está na mão do justo, está na mão de Deus. Aí sabe o que o diabo faz? O que ele sempre fez, desde a queda. Diga comigo: o diabo faz comércio até hoje. Olha só, sabe quando você recebe o seu salário e você pensa assim, acredito que nunca aconteceu com ninguém aqui na igreja, mas aí você recebe, você pega o seu salário, e você fala assim: e agora? Dou o dízimo? Não dou o dízimo? A Bíblia diz que é para eu dar o dízimo, mas eu dou ou não dou o dízimo? O que você acha que está colocando essa dúvida no seu coração? Porque ele sabe qual que é o pensamento dele? Agora eu vou trabalhar, eu vou fazer comércio com ele. Como? E aí o diabo faz comércio no seu coração. Ele coloca assim, se você usar esse dinheiro para a casa de Deus, você vai ficar sem. Mas se você usar para outra coisa, para comprar aquela roupa que você achou bonita na vitrine, para fazer aquele passeio, para fazer aquela viagem, para comer aquela pizza com a família, para fazer aquilo, aquele outro, comércio, troca. Então você vai ter uma satisfação que você não teria se você fosse fiel com Deus. E aí nisso ele começa a distorcer esse valor no seu coração, te ajudar, vou dizer assim, ou te atrapalhar a cumprir um princípio estabelecido por Deus. Por quê? Porque se você entregar para Deus, você está dando a glória para Deus, mas se você não entregar, você está dando a glória para Ele. E aí me desculpe, igreja, dizer isso assim tão claramente, de uma maneira forte, mas é Bíblia. E se você ler a Bíblia, você vai concordar. Ou você serve a Deus, ou você serve a Ele. Ou você glorifica a Deus, ou você glorifica a Ele. É Bíblia, amém? Então, o ouro ele representa essa glória. Quando você devolve o dízimo ou traz a sua oferta, sabe o que você está declarando no mundo espiritual? Você está dizendo assim:
Eu sei de quem é a glória. Porque eu estou entregando aquilo que representa que a divindade está nos céus, é o Senhor, e que a glória é toda dele, e ele não divide a sua glória com ninguém. Amém? Coloca de pé nessa noite. Quem aqui já entregou sua vida para Jesus? Quero deixar essa última reflexão e quero orar com você. Você entregou sua vida para Jesus um dia? Então eu quero te perguntar: o que é mais precioso? Aqui comigo, ó. O que é mais precioso? A sua vida ou o dinheiro que você ganha? E a resposta é fácil. Porque quando uma pessoa fica enferma, né, ou é ali condenada pelo médico, já numa situação ali, talvez até sem volta, ela gasta tudo que tem. É ou não é? Porque a vida dela é o quê? Muito mais valorosa, preciosa do que o dinheiro que ela tem ou do que o dinheiro que ela ganha. Mas você disse agora que você entregou a sua vida para Jesus, não é verdade? E se você entregou a sua vida para Jesus, que vale mais, muito mais do que o dinheiro que você tem, então por que você tem dificuldade de entregar o seu dízimo ou a sua oferta? Porque o dízimo e a oferta, a gente vai falar no próxima quinta, é o princípio para você crescer financeiramente, enriquecer, é a base. Amém? Então eu quero que você pense nisso. Você já entregou a sua vida, que é muito mais preciosa do que o dinheiro, mas quando chega na hora de entregar o dinheiro, entende? Feche seus olhos, vamos orar. Hoje eu decido